Fala, meus queridos, tudo bem? Mais uma questãozinha aqui que vocês gostam de expressão numérica. E dessa vez eu trouxe uma expressão que tem um pouco mais de operações aqui. Eu deixei até elas de vermelho para facilitar a visualização e também facilitar a nossa resolução. Mas antes disso, eu sei que é chato ficar pedindo, mas é muito importante para mim. Se você curte essas questões, se você assiste o nosso canal, se inscreva aqui, por favor. A gente está aí batalhando para continuar criando conteúdo aqui para vocês de forma gratuita, tudo bem? Então, bora lá. Quando você vê uma questão de expressão numérica, você já tem que pensar no seguinte: quais são as operações que estão envolvidas aí? Então, eu tenho uma soma, eu tenho uma divisão, eu tenho uma multiplicação e eu tenho os parênteses. Quando você tem um número fora dos parênteses, isso está implícito aqui que é uma multiplicação, tá bom? Mas nas expressões numéricas você não pode resolver da forma que você quiser. A matemática tem algumas regras aí que a gente tem que seguir. Então, o que você tem que lembrar? A primeira coisa que você resolve em expressões numéricas são chaves, colchetes e parênteses. Como a gente tem aqui parênteses, a gente tem que resolver ele primeiro, ou seja, resolver tudo que está aqui dentro. Tá, agora dentro dos parênteses a gente tem uma soma, uma divisão e uma multiplicação. Primeiro, nós temos aqui, entre essas três, nós temos a divisão ou a multiplicação. Depois nós temos a soma ou a subtração, né, que seria sinal de menos aqui, tá bom? Agora olhe que você tem uma soma, uma divisão e uma multiplicação. E eu coloquei divisão e multiplicação na mesma hierarquia, na mesma ordem, ó. Então, tanto faz se eu fizer multiplicação aqui e divisão aqui, vamos fazer que eu vou te mostrar que dá diferença sim. Então, ó, por exemplo, se eu fizer aqui a divisão primeiro, vou só pegar os parênteses aqui. Então, eu copio todo o resto, né? 4 vezes 5 mais. Faço a divisão primeiro, 20 dividido por 2 é 10, vezes 5. Depois disso, o que a gente tem aqui? Multiplicação primeiro. Então, 4 vezes 5 mais 50, né? E aqui a gente tem que resolver os parênteses, lembra? Então, isso daqui dá 55 vezes 4. E a gente faz essa continha aqui. Então, vou fazer aqui em cima, beleza? 55 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. Então, fazendo dessa maneira que eu escolhi, fazendo a divisão primeiro, a gente encontra a resposta 220. Mas observa agora, se eu fizer a multiplicação antes, olha o que acontece. Fica assim, ó, 4 vezes, e a gente vai fazendo aqui. Então, 5 mais, não vou fazer aqui a divisão, então 2 dividido, agora eu multiplico. 2 vezes 5, 10, beleza. Então, aqui vai ficar 4 vezes 5. 20 dividido por 10 é 2. Então, isso daqui dá 4 vezes 7, que é igual a 28. Então, tá vendo que seguindo essa estratégia aqui, eu encontro qual alternativa como resposta? Eu encontro a alternativa D, né? E fazendo dessa outra forma, eu encontro a alternativa A. Mas e aí? Eu bolei esse desafio para ter duas respostas mesmo? O que aconteceu? Então vamos recapitular qual foi a diferença do que me resultou nesse vermelho e nesse azul. A diferença foi basicamente no vermelho eu dividi antes, depois multipliquei, e no azul eu multipliquei antes e depois dividi. Qual que é a dica? A resposta dessa questão aqui é única e ela é 220. 28 está errado. Por quê? Quando você tem coisas que têm a mesma ordem, por exemplo, divisão e multiplicação, ou soma e subtração, você tem que fazer quem vem primeiro. Então, quem vem primeiro da esquerda para a direita? Quem vem primeiro é a divisão. Então, por isso que o correto é 220. Isso daqui está errado, eu vou até riscar para que vocês não confundam. Isso daqui está errado. Você segue a ordem que aparece, operação. Tranquilo? Espero ter te ajudado nesse vídeo.
E se você curte questões como essa, não se esqueça de ver a playlist que eu deixei aí no centro da tela. Nós temos mais de 200 vídeos de matemática básica e de expressão numérica. Valeu e até o próximo vídeo.